Levante suas mãos, vamos dar ações de graças. Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite pela nossa redenção, nosso resgate. Somos agradecidos, Senhor, pela vida eterna. De fato, Senhor, quando nascemos de novo, já entramos no lucro. Queremos te agradecer pelo sangue derramado em nosso favor. Queremos sempre ser gratos, Senhor. Queremos honrar a nossa vida eterna. Queremos honrar o novo nascimento. Nós somos agradecidos, Pai. Somos agradecidos pela morada do Teu Espírito dentro de nós. Somos agradecidos pelo pão nosso de cada dia. Somos tão gratos pelo nome de Jesus. Somos gratos pelos amigos que o Senhor tem se levantado para nos ajudar. Obrigado pela comunidade, obrigado pela igreja, obrigado, Senhor, por cada vida que nos cerca. Nós oramos também com ações de graças pela proteção divina sobre nossa família, nossos filhos e também neto. Te louvamos e te louvamos, Pai. Somos agradecidos no nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Então, essa turma boa aí, obrigado por vocês terem vindo. Vocês são uma grande bênção aí. Projeto Reino, bênção. Você não dá uma salva de palmas para essa turma aí? Que bênção. Glória a Deus. Amém. Maravilhoso. Bênção demais. Obrigado por ter vindo. Vocês são bênção. Vocês podem sentar um pouquinho. Depois a gente entra de novo no forró. Inspirado por Deus. Amém. A gente às vezes sempre temos tido a oportunidade de no seminário de verão trazer alguns ministérios de música que são de Deus, são homens e mulheres de Deus, mas que têm o som do Brasil nas veias. Amém. Eu creio, eu não tenho problema com nenhum tipo de ritmo, porque os ritmos e instrumentos, eu creio que foram Deus que estabeleceu a música, o som. O diabo apenas deturpou, levou isso. Nós acreditamos em qualquer ritmo com um propósito. Amém? Amém? Glória a Deus por esse projeto Reino, pelo projeto do nobre evangelista Bruno, que é a banda, a rede, né? O projeto A Rede. Também o Alan Fraga, lá do Vitória do Espírito Santo, do pastor Jorge. Bênção, 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 bênção. Demais, esses ministérios de música que traz um pouco das nossas raízes, que são esse som do Brasil. Amém? Eu acredito na música americana, também é bênção para as nossas vidas. Eu creio também, tive o prazer de estar na África 3 ou 4 vezes, é pancada também, é bênção demais. Enfim, a gente precisa abrir os nossos corações e ter uma visão mais ampliada do reino. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero compartilhar com você sobre um posicionamento, e eu acredito, irmãos, que liberdade não é fazer o que queremos, mas é a capacidade de fazer o que é certo. Sabe, pessoas em nome da liberdade, fora do contexto bíblico, pessoas querem favorecer um estilo de vida pecaminoso, e nós sabemos que isso evidencia uma mentalidade rebelde à palavra de Deus. Eu vi um homem falando uma frase sobre a cultura americana, e eles disseram que a cultura americana, ele falou essa frase, a cultura americana está fragilizada, porque eles priorizaram mais os desejos do que a responsabilidade. E eu sei, irmãos, que a gente tem visto relativizar o Evangelho por um posicionamento carnal. E essa irresponsabilidade de relativizar o Evangelho vem de um entendimento em colocar a ênfase nos desejos acima das responsabilidades. Mas Jesus deixa claro para mim e para você que essa vida que nós vamos viver, a gente só vive se morrer. Amém? Então, se você quiser crescer, você tem que descer. Se quiser viver, tem que morrer. É contrário do mundo. Amém.
Se quiser receber, você vai ter que dar. É assim que funciona, é o oposto do mundo. E esse texto aqui, João capítulo 14, verso 15 e 21, João 14, verso 15 e 21, diz: se me amais, guardeis os meus mandamentos. Qual o espaço que você tem? Como eu posso, quantos amam Jesus aqui? Amém. Quer saber o termômetro ou a medida a qual você ama o Senhor? Veja o espaço que você dá da palavra na sua vida. Porque eu vejo muita gente, eu amo Jesus, mas só faz o que quer. E a gente precisa ter esse entendimento. Lá fora, hoje em dia, não, mas vocês são crentes, vocês são evangélicos, cristãos, vocês pensam que a gente está aqui no mundo, mas não acha que a gente não tem Jesus. A gente ama Jesus. Só que Jesus é um cara legal, libera tudo para a gente, ele é só amor. Mas eu vou trazer para você aqui algumas coisas que infelizmente alguns crentes pensam que a voz do povo é a voz de Deus, mas a voz do povo não é a de Deus. A voz de Deus é a sua palavra. Então ele diz no capítulo 14, verso 15, se você me ama, você vai guardar as minhas palavras. João, eu queria alguém mais rápido aí para me agilizar. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. No verso 21 diz, glória a Deus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, Jesus, você só pode dizer que você ama Jesus aonde Ele é Senhor. Amém. Eu vou dizer de novo, eu amo Jesus, mas aonde você ama Jesus, ou a área da sua vida, ou o estilo de vida que você vive, esse amor só é verdadeiro se antes Ele é Senhor. Amém? Glória a Deus. 1 João capítulo 2, verso 3 e 4, vamos dar uma lida lá. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos o quê? Eu conheço Jesus é assim. Não, se você conhece, se você guarda os mandamentos, a palavra. Verso 4, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? E nele não está a verdade. 1 João 5,3, 1 João 5,3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Esse é o amor de Deus. Sabe, pessoas lá fora, elas chegam, olha, vocês cristãos, vocês só querem ser. Não, a gente não quer ser, a gente é. A gente é o quê? O que a Bíblia diz que a gente é. Ele disse, mas nós temos Jesus também. Só que algumas pessoas, e infelizmente alguns cristãos, ele cria o seu próprio Jesus. Mas a gente precisa ter uma identificação com o Jesus das Escrituras. É o único. Amém? Porque este é o amor de Deus, em guardarmos os seus mandamentos. E mais uma vez, em nome da liberdade fora de contexto bíblico, as pessoas querem favorecer um estilo de vida pecaminoso. E eu creio, irmãos, que um homem disciplinado é um homem livre. Você não pode viver a liberdade em Cristo se você não tem responsabilidade. Amém? O Evangelho não é oba-oba, mas é algo que requer de mim e você um temor ao Senhor. Não medo, mas temor. Por que eu estou falando isso? Porque Ele vai voltar. E a Bíblia diz que esse amor, Ele vai te livrar de todo medo. E você não vai ficar inseguro no dia que Ele voltar. Esse amor, Ele te encoraja, Ele aperfeiçoa a mim e a você. Mas vamos lá. Para a gente desfrutar e ter essa vida de identificação e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, e essa identificação com Cristo, nós iniciamos um pouco ontem isso, e eu quero dar uma continuidade. Quantos querem viver essa vida
cristã com o Senhor Jesus Cristo? Amém. Glória a Deus. Nós só conseguimos viver se nós decidimos morrer. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 15, eu vou dar uma agilizada aqui para ganhar tempo. 2 Coríntios 5,15, diz, ele morreu por todos. Para quê? Esse para quê, toda vez que você estudar as epístolas, grifa o para quê. Porque o que ele diz antes, ele vai te dizer, para quê? Para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que vida maravilhosa. Oh, amém. Um amém, ó. Que vida maravilhosa. Diga, é maravilhoso, diga. Maravilhoso. Diga, não viver mais para si mesmo. Eu quero falar sobre uns 4 tipos de renúncia para você viver a vida abundante. Amém? 4 tipos e a gente encerra. O primeiro é você renunciar o direito que você tem de viver a sua vida. Porque Deus, se é uma coisa que Ele não vai fazer, é tirar o teu livre-arbítrio. Você vai fazer as suas escolhas. Será apresentado a você como foi apresentado no Antigo Testamento. Em Deuteronômio capítulo 30, Ele apresenta, eis que eu coloco diante de ti vida e morte. E é interessante que nesse texto, no final, Deus ainda dá uma dica, escolhe vida. Porque parece que tem pessoa, eu não sei, apresenta morte, é bem interessante esse texto, apresenta morte e vida, e Deus ainda dá uma dica, olha, escolhe a vida, para que você vá bem e sua família vá bem. Mas você percebe hoje, que o amargo para as pessoas está sendo doce, trevas para eles está sendo luz, e a luz para alguns está sendo trevas. É incômodo para algumas pessoas a luz, mas para nós que nascemos de novo, não. Dê um glória a Deus por isso. Diga, eu não vivo mais para mim mesmo. Diga, o estilo de vida para viver a vida abundante é não viver para si mesmo. Essa abundância, diga, que Jesus veio trazer para mim, ela tem um contexto. Em primeiro lugar, não é viver para si mesmo. Lucas 14, 33, Jesus ele diz, assim pois, todo aquele que dentre vós não renunciar, o quê? Algumas coisas. O quê? A tudo quanto tem não pode ser meus discípulos. Meu discípulo que está renunciando o que não tem. Senhor, tu sabe quando eu tiver aquilo ali eu vou ofertar. Tu sabe quando eu tiver isso eu vou ajudar aquele meu irmão. Tu sabe quando chegar essas coisas eu vou fazer isso. Mas tu sabe que eu sou tão imaturo, por isso que eu não faço isso. Mas eu vou renunciar quando eu amadurecer. Mas ele não está falando para você renunciar o que você não tem. É para renunciar o que você tem. Se você é fiel em renunciar o que você tem, o que vai chegar, você será capaz de renunciar. 1 João capítulo 2, verso 6. Essa é a vida abundante. Aquele que diz que permanece nele, quantos permanecem em Cristo? Amém. Ele diz, esse deve também andar assim como ele andou. Diga, se eu permaneço em Cristo, eu devo andar como ele andou. Em 1 João capítulo 4, verso 9, 1 João 4, 9 diz, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Diga, eu vivo por meio dele. Diga, eu estou em Cristo. Eu vivo por meio dele. Eu ando como ele andou. Isso é vida abundante. João capítulo 15, verso 5, João 15, 5, diz, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, o quê? Fruto, porque sem mim
nada podeis fazer. Amém? Glória a Deus. Vida abundante. Vamos dar uma dançada aí agora. Amém. Vida abundante. Sabe, irmãos, Jesus, ele aqui na terra como homem ungido, a Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 2, a Bíblia diz que ele colocou a sua divindade de lado e caminhou como filho do homem, homem ungido. Jesus caminhou como homem ungido, porque Deus não pode ser tentado, Jesus foi tentado. Amém? Deus, ele é o dono, ele criou a unção, mas Jesus precisou ser ungido. Em Atos capítulo 10, verso 38, diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Glória a Deus. Então Jesus é muito claro quando ele diz para nós, sem mim nada podeis fazer, mas ele diz isso também em relação a ele, como filho do homem, em João 5:19. Coloca aí, por favor. João 5:19, se não me falha a memória. Não, coloca o 18, acredito que é esse não, é o 19 mesmo. Vamos lá. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o filho do homem, que o filho nada pode fazer de si mesmo. Amém? Então Jesus veio trazer para nós a própria vida dele, a vida abundante. E se você quiser viver essa vida abundante, você precisa ser nada para Deus ser tudo na sua vida. Amém? Jesus, amém, não perdeu nada dando tudo a Deus. Eu vou dizer de novo, Jesus não perdeu nada dando tudo a Deus. Aleluia. Enquanto você for alguém, Deus não pode ser tudo. Quantos querem plenitude de Deus? Então eu e você tem que sair de cena. Diga glória a Deus. A nossa vida está oculta em Cristo. Em Colossenses capítulo 3 fala isso. Agora, o que essa vida abundante e essa vida é tão gloriosa, tão poderosa? Como é que nós podemos viver aqui em vitória, reinando em vida, como diz em Romanos capítulo 5, verso 17? Aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de Jesus Cristo. Diga, eu posso reinar em vida. Diga, por meio de Jesus. Diga, porque eu recebi o favor dele. E o dom da justiça. Ok? Então essa vida abundante, ela te proporciona autoridade. Mas autoridade é poder delegado. Amém? Para a gente encerrar esse primeiro tópico, qual foi o momento mais difícil, Jesus como homem aqui na terra, na vida de Jesus? Momento de arrebentar mesmo, tudo. A pressão que maior que ele teve. Quem pode dar um nome aí? Onde foi? Getsemane. A Bíblia diz em Lucas que ele chegou ao ponto de tanta pressão, gotas de sangue sair da sua pele, de tanta pressão. Como foi que Jesus venceu isso? Quando ele decidiu amar mais a Deus do que sua própria vida. Nós estamos entrando cada vez mais numa era onde não vai ter crente meia boca. Crente vai ter que ser crente mesmo. E sabe, irmãos, todo espírito de intimidação na sua vida, ele será quebrado, falido, quando você decidir amar mais a Deus do que a sua própria vida. A intimidação, sabe por que está muito crente com depressão, com angústia, síndrome do pânico?
e um monte de rolo desse, os ataques na mente, pressão. Essa é a chave da vitória. Me dê aí, pastor, amar mais a Deus do que a sua vida. Olha a alegria da chave da vitória aí. Recebe, vaso, a chave da vitória. Não, era para você estar mais alegre. Então, porque quando os demônios se levantarem para te oprimir, intimidar você e botar você no canto da parede, e você amar mais a Deus do que sua própria vida, você vai jogar neve no inferno. Vai esfriar, acabar com a festa do inferno. Por quê? Ele vai na tua casa e sabe que você está passando por uma situação difícil, e vai, os demônios se levantam. Quando ele entra lá, ele pensa que foi visitar Marcelo Jamal, mas quando ele encontra Marcelo Jamal está rendido para o Senhor. Então ele não vê mais Marcelo Jamal, ele vê Cristo em Marcelo Jamal. E o diabo não é trouxa, que ele sabe quem é Jesus Cristo, porque Jesus conhece a história dele. Quando os discípulos se alegraram porque expulsou os demônios, Jesus se alegra não por causa disso. Eu vi quando ele caiu, foi como um relâmpago. Quanto tempo demora um relâmpago? Faz assim, isso é a queda de Satanás. Esse se esconder em Cristo, viver essa vida em Cristo Jesus, vai te livrar desse lixo que tem se levantado na sociedade. Decidir não viver para si mesmo, para o mundo pode ser perda, para nós é ganho. Renuncie o seu direito de viver para si mesmo. Segundo, renuncie o seu direito de fazer o que quer. Colossenses capítulo 3, vamos dar uma acelerada. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12 diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Próximo versículo. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Sabe, irmãos, existem pessoas, e nós tivemos aqui várias, e de vez em quando chega, mas aprende, amém? Estão aqui para aprender, nós estamos crescendo. As pessoas: pastor, o senhor podia orar? Eu o quê? Queria uma oração. Não, é que a gente vai abrir uma empresa, a gente tem uns planos desse aqui para fazer, e eu queria que o senhor orasse para abençoar isso aqui. Eu disse: Deus está envolvido nesse plano? Tá, pastor. Ele falou com você para abrir essa empresa? Não. Mas eu tenho alguns talentos, algumas coisas, e decidi abrir essa empresa e queria que você abençoasse isso. Eu disse: olha, meu filho, não chove de baixo para cima não. Porque a Bíblia diz, em Jeremias 29, 11, Deus é que faz os planos e não você. Sou eu que tenho os planos a teu respeito. Deus é que tem os planos, não é a gente que faz os planos e diz abençoa. Não, nós nos submetemos, morremos para entrar dentro dos planos que Deus tem. Nós não usamos Deus para ter benefícios.
Sabe, irmãos, tem crente que tem mais medo da falta de dinheiro do que da falta da presença de Deus. Insiste nos seus planos, insiste nas suas ideias. Alguns estão pensando, eu não sei porque eu vim essa noite. Ontem a gente dançou muito, né? Mas, irmãos, é bom dançar sobre um fundamento. A gente pode fazer festa, a gente pode separar aí 5 minutinhos aí para o forrozão, a gente pode celebrar, e nada de errado com isso. Mas dançar sem um fundamento, você pode estar dançando por uma inspiração diabólica. Isso é engano. Vale a pena a gente sorrir, dançar aqui, pular, mas num fundamento. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se a gente morrendo. A cara está sentando assim, né? Ai, Jesus. Irmãos, viver insistindo nos nossos próprios direitos, privilégios, liberdades e desejos, podemos, no processo, destruir a própria obra de Deus e apagar a chama que fumega por causa dos nossos direitos. Tem muita gente, muito crente, em nome dos seus direitos, apagando o pavio que fumega, o irmão que está do lado, já fumegando, já falindo, já quebrando, e em nome dos nossos desejos, das nossas ambições, estamos atropelando alguns irmãos nossos, quando nós somos chamados a viver como Jesus vivia. Como é que Jesus vivia? Jesus vive em função de proteger aqueles que estão como uma vela quase sendo apagada, porque Ele não esmaga a cana quebrada, nem apaga o pavio que está fumegando. E nós somos chamados, como cristãos, para levantar um ao outro. Por isso que essa vida de não se viver para si mesmo, essa vida de não fazer o que quer, renunciar o direito de fazer o que quer, quando você renuncia o direito de fazer o que quer, você se volta para assistenciar pessoas. A autoestima no reino de Deus, sabe por que muito crente com baixa autoestima? Porque a minha autoestima e a tua autoestima no reino de Deus se estabelece quando você decide se vir aos outros. O que Jesus veio fazer? Se vir a si mesmo? Quantos querem andar como Jesus andou? A minha autoestima e a sua no reino de Deus, ela é definida o quanto nós ajudamos o próximo. Uau. Deixa eu dar uma volta nisso rapidinho. Romanos capítulo 14, verso 1 e 2. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Verso 2, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Próximo. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Deus está falando aqui especificamente sobre comida? Talvez sim, mas o que tem por detrás disso aqui é ajudar o fraco. Amém. É ajudar aquele que não consegue crer como você crê. Mas nós não vamos conseguir andar como Jesus andava, que não esmagava a cana que já estava quebrada, ele não esmagava, ou aquele pavio, ou aquele pessoa que já estava já morrendo, ele terminava de matar. Ele é capaz de deixar claro para mim e para você em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou dar-lhe uma pisa e terminar de matar, não é assim? Que eu vos, diga, eu fui ungido por Deus, para liberar alívio por onde eu passo. Diga, eu não sou aquele que vai chegar nos lugares e causar tormento na vida das pessoas. Quando eu sou enviado, eu vou proporcionar alívio para a vida das pessoas. Amém? Diga, a sabedoria que é proposta para a minha vida, a sabedoria divina, diga, ela é em primeiro lugar
ela é pura e ela é pacífica. Sabe, irmãos, eu já falei aqui, hoje em dia, antigamente a gente via os caras fortes, as mulheres fortes, tudo, os caras fortes, que era mais brigão. Hoje em dia, você vê um velhinho na rua, é briguento. Você vê um menino de 3 anos, é briguento. Todo mundo é briguento. Hoje em dia, você anda no trânsito, ou na cidade, ou no shopping, alguma coisa, as pessoas estão... Qualquer um sai no tapa com você hoje. Arenga para tudo quanto é lugar. Encrenca, bronca, briga, discórdia. Mas sabe, você é luz. Pergunta ao seu irmão de lado, você é briguento? Vamos lá. Romanos 15. Romanos 15, verso 1. Paulo continua no capítulo 15. E o 14 e o 15 é em cima disso. Instruções para deixar os nossos direitos e os nossos desejos, abrir mão de coisas que nós temos direito, desejos lícitos, coisas lícitas, mas abrir mão disso, não só por amor a Jesus, mas por amor ao seu irmão que precisa de ajuda. Ora, nós que somos fortes devemos suportar. Esse suportar não é aguentar, é onde ele é fraco você entra para levantar o teu irmão. Em vez de difamar, você vai lá e levanta o seu irmão. As debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Aleluia. Renuncie o seu direito de viver como você quer, de fazer o que você quer. Renuncie o direito de viver para si mesmo. Renuncie o direito de fazer o que você quer. É só mais um versículo aqui. Romanos 15, verso 1. Nós já lemos, verso 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Vamos trazer uma linguagem mais contemporânea, na nova tradução na linguagem de hoje. Vamos lá. Verso 1. Nós que somos fortes na fé. Quem é forte na fé? Amém. Temos um dever. Qual o dever? Exibir a nossa fé? Devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas, e não devemos agradar a nós mesmos. Próximo. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Tem gente, irmãos, que precisa de um anjo para guardar a boca. Tem gente que rouba a alegria de pessoas que chegam, e muitos novos convertidos têm se desviado, porque a igreja ainda precisa aprender a lidar com os bebês espirituais. Eu fico imaginando quando as paradas tronchas do mundo começarem a invadir as igrejas, clamando por socorro. Se hoje a gente não lida bem com um novo convertido, como é que a gente vai lidar bem com aquele que decidiu mudar de sexo, se arrependeu e veio para dentro da igreja clamar por socorro? Como a gente vai se sociabilizar com pessoas como essa? Aleluia. Cadê os fortes na fé? Amém. Cadê os fortes na fé? Amém. Glória a Deus. Amém. Outra renúncia aqui para a gente, são 4, vamos para a terceira. É você, essa aqui eu não queria, vou dar uma acelerada nessa aqui, para a gente ir fechando. A outra é você
abrir mão ou renunciar ao direito de pensar o que quer. Essa talvez eu dê uma esticada violenta amanhã, se assim Deus confirmar que eu vou ministrar amanhã. Amém? Amém? Renuncie o direito de pensar o que você quer, porque nessa parada de você pensar o que quer, você vai comprometer a sua saúde emocional, os seus sentimentos, porque o que você pensa determina o que você vai sentir. A Bíblia diz, em Colossenses capítulo 3, verso 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui de baixo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, que nós temos que colocar a nossa mente cativo à obediência de Cristo. Devemos colocar a nossa mente cativa à obediência de Cristo, sem direito de liberdade de pensar o que quer. Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é santo, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, e por aí vai. Estou citando algumas referências aqui, o pessoal está colocando para a gente agilizar. Mas tem um que é muito específico, e talvez a gente trabalhe em cima, desenvolvendo uma mentalidade próspera amanhã. Mas em Efésios 4:17, Paulo diz, Humberto, não anda como a galera do mundo anda. Isso é uma versão bem atual. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, ou seja, o mundão. E Paulo, como é que eu ando? Paulo falando pelo Espírito para mim, Humberto, não anda mais como essa turma do mundo anda. Como é que eles andam, Paulo? Eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, você resolver pensar o que você quer, para Deus é vaidade. A Bíblia deixa claro para mim e para você, que você tem que pensar o que a Bíblia diz que você tem que pensar. Diga, eu não vou ficar viajando com minha mente. Diga, eu vou colocar a minha mente no altar da palavra. Vou renovar a minha mente com a palavra de Deus. Irmão, se é uma temporada e uma era que você precisa guardar a sua mente, se chama essa que a gente está vivendo. Guarde a sua mente. Guarde a sua alma. Não fique viajando. Como eu faço para pensar certo? Veja certo e ouça certo. Renuncie o direito de pensar o que quer, não fique solto. Coloca cativo a tua mente à obediência da palavra. Firme nisso, porque a mente carnal não se submete à palavra de Deus. Romanos 8, 5, 6, 7. Se você pensa, reflete, cogita das coisas da carne, você vai pender para a carne. E quando pende para a carne, é morte. Mas se você pensa e reflete das coisas espirituais, você vai pender para as coisas do Espírito. Último tópico. Vamos só recapitular. Diga, para viver essa vida abundante, vamos lá. Eu preciso renunciar a algumas coisas. Diga, hoje eu tomo uma decisão clara em renunciar, em não viver mais para mim mesmo, mas viver para Ele. Eu renuncio o meu direito de fazer o que eu quero. Deus, o meu Pai, efetua em mim o querer e o realizar. Diga, eu renuncio o direito de pensar o que eu quero pensar. Diga, a minha mente é do Senhor. Diga, meu espírito eu entreguei a Ele. A minha alma eu entrego a Ele. A minha mente eu entrego a Ele. O meu querer eu entrego a Ele. Diga, eu já dei a minha vida e eu vivo a vida dEle. Diga, eu não quero ser nada para que Ele seja tudo na minha vida. Ele é o meu Pai. Diga, eu sou um com Ele.
E o último tópico. Eu falei até ontem, acredito que falei isso ontem, não, acho que foi hoje, na ministração de Carlos Júnior, maravilhosa, por sinal. Renuncie o direito de ficar ofendido. Amém. Glória a Deus. Vocês podem se preparando, que a turma está querendo dançar, pular. A glória a Deus, estão animados. Mas você sabia que existe uma vingança dos crentes? Lista na Bíblia? Você sabia que tem uma vingança? Alguns crentes, manda pastor. Manda que eu quero saber qual é essa vingança. É agora. Já fiquei quase enterrado aqui na cadeira. Me dá uma dessa para nós vingar. Vamos se vingar? Lucas capítulo 6, versículo 27. Vamos ver o que é que a gente faz com o pessoal que odeia a gente. Digo-vos, porém, a vós outros, que me ouves. Quantos estão ouvindo aqui? Amai quem? Diga assim, ou vingança boa, diga. Diga, vou pegar tudinho. Vou amá-los. Vamos pegar esses caras lá fora. Odeia a gente, esses camaradas lá fora. Vamos pegar tudinho, Jamal. E amar tudinho. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas antes de a gente fluir aqui, vamos ver, só ver alguns versículos bem rápido aqui, porque senão você não vai comer esse pirão não. Vamos pelas beiradas. Vamos dar uma volta aqui com os irmãos. Vamos ver o amor entre os irmãos. Depois a gente volta com o mundão. Porque se for aqui nesse pirão quente aqui, a gente se engasga. Vamos dar um pulinho lá em 1 João, rapidinho. 2, verso 9. 1 João 2. Aquele que diz está na luz. Quantos estão na luz? Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Verso 10. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aleluia. Glória a Deus. 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Porque existe tanta falta de propósitos dentro das igrejas, em alguns irmãos, não sabe para onde vai, não está claro as coisas. Cegueira espiritual, quando você fica ressentido e ofendido, se estabelece na minha vida e na sua vida. Corra disso, renuncie o seu direito de ficar ofendido. Eu falei aqui, o problema da ofensa, ela é tão violenta, porque na maioria das vezes a gente tem razão. Mas você não foi chamado para ter razão. Você foi chamado para viver a vida que Jesus viveu. Alguns preferem abraçar a razão do que abraçar a paz. Aleluia. Isso é a força da ofensa. Eu fui injustiçado. Eu fui isso. E é verdade. Mas quem vai te defender é o Senhor. Não queira se defender se Jesus não estiver defendendo você. Se você quiser se defender sem Jesus estar defendendo você, você só vai ter mais frustração. Deixa Ele te defender. E a sua parte é liberar perdão e perdoar mesmo. Aleluia. Oh, glória a Deus. É tão sério isso que João repete isso em 1 João, capítulo 3, acho que verso 14. Vamos ver se é isso. João 3, 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Próximo. Todo aquele que odeia seu irmão é o quê? Esse
som tá bom, né? Estamos fechando. Glória a Deus. É assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Primeira João 4:7. 1 João, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece, todo que ama é nascido de Deus, e conhece Deus. Próximo. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Glória a Deus. Eu acho que eu vou fazer um dia a conferência do amor de Deus. Alegria, né? Contagiante, né, esse amor? É mesmo. Aleluia. Sério mesmo. É porque isso não começa por fora. Isso começa por dentro. Olha só, 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando você reconhece o amor de Deus em você, você nunca vai deixar de amar as pessoas. Quer saber uma pessoa que conhece o amor de Deus? Veja como ele ama o próximo. E aí quando você vê, amando, isso confirma no próximo versículo. Coloca aí, 1 João 4. Olha só, se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Por quê? Ele vai dizer agora por quê. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E é tanta gente, pau cantando dentro de casa, vem para a igreja, parece que não aconteceu nada, chora, isso, aquilo. Tu acha que essa adoração não passa desse teto, irmão? Não adianta não. Tem que se ajeitar mesmo. Eu disse que ia fechar Lucas 6, 26, 27, vamos lá rapidinho. Digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem? Às vezes a gente não quer nem fazer o bem a quem nós não odiamos. Imagina fazer o bem a quem nos odeia. Diga assim, é forte Brasil, diga aí. Forte Brasil. Faz uma vergonha, crente de esquerda e direita quebrando pau por causa de um sistema de governo, se intrigando, se engafiando, famílias foram dilaceradas, tudo crente. E o pau cantando entre eles. Que coisa triste, meu irmão. Que vergonha. Um peitando o outro, por causa de um sistema de governo. Irmão com irmão. Mas a proposta é o nível mais alto. Aquele que te odeia. Deixa o versículo, deixa bonito, eles estão animados demais. Fazei o bem aos que vos odeiam. Próximo. Bendizei aos que vos trânsito é uma bênção, né? O cara dá uma tranca ou fecha lá na tua frente, você toma aquele susto.
Que o Senhor te abençoe. Oh, glória. Agora, quando você faz a besteira e recebe aquele dedo comprido com a mão do lado de fora e ainda xinga sua mãe, seu pai todo, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Aleluia. Livre-se, irmãos, dessa coisa. Eu quero orar por você. Nós somos uma família, estamos em Cristo. Não queria que você ficasse constrangido e esperasse a primeira pessoa vir. Tem pessoas aqui ressentidas, magoadas. Você foi injustiçado mesmo, não é mentira não. E para alguns aqui é muito duro isso. E nós não estamos aqui e você achar que a gente não passa por isso. Passamos também. Quando somos injuriados, passamos por injustiça, afronta sobre as nossas vidas, muitas vezes a vontade é de sair no tapa mesmo. E pastor, meu filho, eu tenho carne igual a você. Mas nós amadurecemos para poder estar numa posição como essa e estar aqui para te ajudar. Estava indo para um evento ministrar a palavra em Campina Grande, um período de seminário, uma conferência que faz no período do carnaval em Campina Grande. Eu ia ministrar lá, eu já contei isso aqui. Entrei numa rua, eu e Cristiane, aqui em Recife, e a rua estava pequena, fechou, e todo mundo dançando. O pessoal abriu, mas 3 belezas, ficou um com um copo de bebida, outro fumando, outro com outra cerveja na garrafa. Começaram a dançar para que eu não passasse. E travou a gente, eu não podia dar mais ré, que tinha carro atrás. E aí, eles começaram a dançar na frente. E eu querendo ir embora para Campina Grande, que eu ia ministrar na noite. E os caras travou e ficou. E eu olhei para Cristiane e perguntei a ela: a gente é crente, né? E não vem só para você isso. E veio um plano fortíssimo. Meu carro preto, na época, quando eu disse, a gente é crente, aí eu parei. Quando eu parei, sou cristão. Sabe o que aconteceu? Eles se aproximaram e o que tinha o traseiro maior, sentou no capô do carro. Tum! E ficou dançando assim, ó. Um traseiro desse tamanho, em cima do carro. Aí a coisa esquentou. E aí veio a imaginação. Você conhece aqui strike, de boliche? E a bola desse tamanho, a bola preta, você joga e derruba as garrafas todas. Eram 3, eu disse é menor. Em vez de ser 7, não sei quantos são só 3 bolinhas, 3 garrafinhas em pé. Meu carro é preto, eu dou uma ré, um pouquinho que eu posso dar, engato-lhe uma marcha, dou-lhe uma lapada nos 3, eles passam por cima do carro, dou uma ré, esmago eles e glória a Deus! E vamos para Campina Grande pregar. Ô glória! Olha que arrumação, como diz no Nordeste, né? Olha que marmota presepada. Traduz aí para o pessoal da internet. Aleluia. Mas hoje, eu poderia nem estar aqui. Podia ter acordado do lado de Jesus mais cedo. Jesus ia perguntar: meu filho, você veio tão cedo. E Deus não leva ninguém. As 3 pessoas que ele levou foram vivas: Enoque, Elias e Jesus. Deus recebe seus filhos. Eu não quero chegar mais cedo, eu quero cumprir o propósito. Não vai ser por armadilha de Satanás, morder a isca da ofensa, do ressentimento, da mágoa, da amargura, do sentimento de injustiça que mata. Talvez não mate numa briga de rua, talvez não mate numa confusão no lar, mas pode te corroer por dentro com enfermidades, machucar a tua alma, viver uma vida desgraçada. Eu me exponho isso
para você. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas nós queremos te amar nessa noite. Se você está em conflito com o seu filho, com a esposa, com um parente, com um irmão seu, seja lá o que for, e pessoas nesses dias foram injustiçadas, e você quer liberar isso no seu coração, não fique constrangido. Não tem ninguém aqui melhor do que você. Todos nós estamos no mesmo barco. Amém? Se a misericórdia de Deus te alcançar, não saia daqui sem esse arrependimento. Deus pode te dar um livramento, porque 2023 a proposta é o melhor ano da sua vida. Solte saia dessa armadilha hoje. Se posicione, assim como naquele dia você se levantou para entregar a vida a Jesus. Nós não vamos demorar, eu quero só orar por você. Nem sei se vou impor as mãos, mas vem aqui na frente, sai do seu lugar. Se você teve algo que você está com raiva mesmo, indignado, chateado, brabo mesmo, ressentido, sofreu por isso, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Aleluia. Sabe, irmãos, eu já tive em lugares desses que essas pessoas estão vindo. Não fica aí com esse orgulho, com essa presunção. Sai do teu lugar, vem-te embora para cá. Vem limpar isso no teu coração. Vem entregar, liberar com a tua boca, entregar isso para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Se você não veio quando começar a ministrar a canção, quiser vir, também venha. Tem problema não. Vamos cantar uma canção. Eu queria aqui, não precisa ser só as esposas de pastores, mas mulheres cheias do Espírito. Cada uma para ministrar para uma, e cada homem aqui precisa ser só ministro também. Vamos ministrar para os homens e para as mulheres. Homens ungidos, espirituais, que queiram compartilhar com essas pessoas, impor as mãos, dar um abraço. Vamos ministrar ao Senhor, pode fluir. Glória a Deus. Temos muitas mulheres aqui, ó. Cadê o amor próximo? Nós pregamos sobre isso. Levanta a sua cadeira, vem abençoar uma mulher dessa aqui, ó. Os ministros, se quiserem vir, venham. Estou falando, aqueles que quiserem vir, liberar algo aqui. Venha, se você já veio para receber, vá, fique na fila. Libera isso. Glória a Deus. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados. Libera isso, libera! Solta isso! Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Essa música, nós temos que cantar um para o outro. Cante aí para o seu irmão, fale para ele, somos corpo. Bora lá. Ministra na vida do teu irmão. Perde a vergonha, a timidez. Fala para ele. Vai lá, sai do teu lugar. Abençoa alguém. Pega alguém desconhecido. Do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, Ele me
ministra na vida de alguém. Se você não faz com o irmão, imagina um ímpio lá fora. Você vai fazer isso com o ímpio. Treina aqui na igreja. Procura alguém desconhecido aí, ó. Alguém desconhecido. Chega pra ele, eu te amo, rapaz. Para mim mesmo. Isso. Eu quero servir e o amar, irmãos, compartilhar. Dá-lhe um abraço aí no teu irmão. E dividir Mesmo que ele não queira, rapaz, vem cá que eu vou lhe abraçar. o que tenho com você. Ministra na vida do teu irmão. O meu amor, Aqui é o treinamento. meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, aceitando assim. Ei, aleluia! Libera, 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 libera! Libera sobre teu irmão! Libera tudo! Eu amo você. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Olhe, vamos encerrar assim. Na sua esfera aí. Vamos fazer com ordem e decência. Amém? Os homens aí com os homens, as mulheres com as mulheres. E dizer assim, ó, posso dar um abraço em tu? Posso dar um abraço em tu? Posso ou não posso? Eu sei amém, amém. que foi pago um alto preço Glória a Deus, glória a Deus. para que contigo Um abraço eu em tu, um abraço em tu. meu irmão. Glória a Deus. Quando Jesus Se você já abraçou, vai sentando. derramou sua vida, Ele pensava em Glória a ti. Deus. Ele pensava em mim, pensava Glória a em Deus. nós. Já abraçou, vai sentando. Depois você paga um hambúrguer lá fora. Glória a Deus.